E o plenário do Supremo pode concluir hoje o julgamento do parcelamento da remuneração dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, essa questão é polêmica, né? Tem gerado uma polêmica aí no Estado. Como esse caso chegou ao STF? Nós tivemos diversas entidades sindicais, representantes dos servidores públicos estaduais, que ingressaram no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul exatamente contra essa medida tomada pelo governo local. Então, a medida solicitada no Tribunal de Justiça era exatamente que os pagamentos referentes às remunerações dos servidores públicos fossem feitas de acordo com o que está previsto na Constituição do Estado. E a Constituição gaúcha, ela prevê que esse pagamento ele deve ser efetuado no último dia do mês trabalhado. Então, com o ingresso desses mandados de segurança, o Tribunal de Justiça acabou deferindo uma liminar, favorecendo aí os servidores no sentido de obrigar o governo a efetuar o pagamento exatamente na forma como determina a Constituição Federal. O governo local argumenta que está em crise financeira, que não tem a menor possibilidade de honrar com esses pagamentos na forma como foi determinada na decisão judicial, e aí, inclusive, anunciou uma proposta de parcelamento dessas remunerações. A partir do momento em que houve esse anúncio, o governo também, simultaneamente, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação judicial, que é a suspensão de liminar, e nessa, pretendendo exatamente suspender essa decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E nesse pedido, aqui no Supremo Tribunal Federal, também houve um pedido cautelar. O ministro Ricardo Lewandowski, ao analisar esse pedido cautelar, indeferiu, ou seja, mantendo por enquanto a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e foi contra essa decisão do relator que o Estado recorreu. Aí nós temos então um agravo regimental em relação a essa discussão. É o primeiro item da pauta, e os ministros, então, devem prosseguir no julgamento deste tema. Como é que está a votação até agora? Bom, nós já tivemos 3 ministros que se manifestaram. O ministro Ricardo Lewandowski manteve o posicionamento dele, no sentido de que esses parcelamentos são indevidos. Ele foi acompanhado pelo ministro Marco Aurélio e também pelo ministro Edson Fachin. Então, por enquanto, esses 3 ministros são contrários ao parcelamento na forma como foi proposta pelo governo do Rio Grande do Sul. O ministro Teori Zavascki acabou requerendo vista dos autos, então ele pediu mais prazo para poder analisar. Esse julgamento, então, naquela ocasião foi interrompido com esse pedido de vista do ministro Teori Zavascki, e na pauta de hoje, na sessão plenária de hoje, se ele for chamado ao julgamento, certamente o ministro Teori Zavascki irá se manifestar em relação ao seu voto vista, e aí todos os demais ministros também poderão decidir a respeito deste tema. E o que o ministro considerou para decidir assim? O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que as remunerações, elas na verdade têm uma natureza alimentar. Então, por ter essa natureza alimentar, o governo local ele tem que colocar essa verba como prioridade. Então, na visão do ministro, o parcelamento dessas remunerações vai afetar diretamente a manutenção, a própria subsistência do servidor e da sua família. Então, por essa razão, e levando-se também em consideração o que está previsto na Constituição do Estado, e essa Constituição do Estado, inclusive esse dispositivo, já chegou a ser apreciado no Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade, e na ocasião os ministros entenderam que esse dispositivo ele é constitucional. Então, levando-se em consideração essa Constituição que estabelece que o Estado ele tem o dever de efetuar o pagamento dessa remuneração no último dia útil de cada mês trabalhado, ele entendeu por bem indeferir esse pedido cautelar. Então, de acordo com o ministro Ricardo Lewandowski, para que fosse admitida algum tipo de parcelamento, haveria necessidade da participação dos sindicatos. Não poderia ser simplesmente uma atuação unilateral do Estado como uma medida impositiva para os servidores públicos estaduais. Então, ele foi acompanhado por mais 2 ministros, o ministro Marco Aurélio e o ministro Edson Fachin, e agora nós aguardamos o voto do ministro Teori Zavascki. Tá ótimo, Gisele. A gente volta então no próximo bloco a falar dos outros assuntos que estão previstos na pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje no Supremo Tribunal Federal. Gisele, na pauta também tem um recurso sobre a Defensoria Pública, Do que trata? Bom, a Defensoria Pública ela tem a função, na verdade, de
atuar na defesa daquelas pessoas que não têm condições de ingressar na justiça e aí não podem contratar um advogado. Então, o Estado ele tem esse dever de prestar essa assistência jurídica gratuita exatamente para os necessitados. E a Defensoria Pública vem exatamente nessa finalidade, para poder cumprir essa finalidade do Estado. Então, nós temos um recurso extraordinário que está, inclusive, com repercussão geral reconhecida e que está na pauta, que trata exatamente sobre essa questão da Defensoria Pública, mas no que diz respeito à possibilidade da Defensoria Pública ser parte legítima para ingressar com ação civil pública na defesa de direitos difusos. Nós já tivemos aqui no Supremo Tribunal Federal, esse tema, na verdade, ele acaba sendo objeto de alguns debates, e nós tivemos, inclusive, o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, que tratou exatamente dessa temática, em que a Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público ingressou aqui na Suprema Corte exatamente para contestar essa legitimidade que foi ampliada, né? A Lei da Ação Civil Pública ela é de 1985, em 2007 ela sofreu uma alteração e com essa alteração houve então a ampliação dos legitimados para propor a ação civil pública e aí ingressou a possibilidade da Defensoria Pública. Então esse dispositivo estava sendo questionado aqui no Supremo Tribunal Federal e além desta ação direta de inconstitucionalidade, nós temos também esse recurso extraordinário. Este recurso extraordinário é, na verdade, para contestar uma decisão do Tribunal de Justiça Mineiro. O Tribunal de Justiça ele reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública em situações dessa natureza. Então, a grande discussão aqui é exatamente no que diz respeito à legitimidade da Defensoria Pública, ou seja, se a Defensoria Pública pode ajuizar ação civil pública na defesa dos direitos e na defesa dos direitos e interesses coletivos. Bom, e difusos. O STF já julgou esse tema? Como foi o julgamento? Ele julgou a ação direta de inconstitucionalidade, né? Essa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada e, inclusive, a decisão foi por unanimidade. Né, o que se entendeu, e aí seguindo inclusive o voto da relatora ministra Carmen Lúcia, foi no sentido de que a Defensoria Pública, ela tem sim legitimidade, esse dispositivo ele não seria inconstitucional, ela teria legitimidade para promover a defesa na forma do que prevê a ação civil pública. Então, a ministra inclusive fundamentou o seu voto no sentido de que a Constituição Federal, dentro dos seus dispositivos, não impede que a Defensoria Pública tenha essa atuação, nem atribui exclusividade ao Ministério Público para atuar nas ações civis públicas. Então, foi dentro deste contexto que ela admitiu a legitimidade da Defensoria Pública no que diz respeito à propositura dessas ações. Ela foi seguida por todos os ministros que estavam presentes no plenário da Suprema Corte e agora esse tema ele volta ao plenário, mas para ser discutido em um recurso extraordinário com repercussão geral. Então, já existe uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Tudo indica que essa decisão, por ter sido recente, ela deve permanecer no sentido de se admitir que a Defensoria Pública atue na defesa desses direitos coletivos. Bom, e os pedidos de revisão e cancelamento de súmulas vinculantes permanecem na pauta? Nós temos dois itens na pauta que tratam exatamente dessa questão. Um pedido de cancelamento de súmula vinculante, que diz respeito, inclusive, àquele caso das algemas, que nós tivemos oportunidade de falar na semana passada. Então, o que se pretende aqui é que essa súmula vinculante, que trata exatamente da excepcionalidade do uso de algemas, seja cancelada. E nós temos ainda uma outra proposta, que é de revisão da súmula vinculante, que trata do depositário infiel, da prisão civil do depositário infiel. O que a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho estão questionando aqui é a possibilidade dessa súmula ser revista para admitir a prisão do depositário judiciário, aquele que foi obrigado a ficar na condição de depositário judicial, que tem capacidade financeira e que, nesses casos, a ANAMATRA entende que são situações que haveria a possibilidade de ser decretada a prisão, porque as causas de natureza trabalhistas, elas são causas de cunho alimentar e que, por esta razão,
a admissibilidade da prisão do depositário infiel nesses casos relacionados à Justiça do Trabalho, eles não estariam afrontando os tratados internacionais e as convenções de direito internacional que proíbem a prisão civil por dívida. Então, seria uma exceção. Neste caso, já existe, inclusive, um parecer da Procuradoria-Geral da República, entendendo que essa proposta de revisão de súmula, ela não deve ser levada, não deve ser julgada procedente, que ela deve ser, na verdade, rejeitada. Então, existem esses dois pedidos relacionados às súmulas vinculantes. Rapidamente, para a gente encerrar, hoje tem ainda um recurso extraordinário para ser julgado. Tem um recurso extraordinário que eu queria até destacar, na verdade, para ser rejulgado. Nós tivemos uma ocasião no Supremo Tribunal Federal de um julgamento que tratou exatamente de um dispositivo da CLT que trata do intervalo intrajornada para a mulher. A CLT prevê 15 minutos para a mulher, para que ela comece a jornada extra, ela tem que ter antes esse intervalo de 15 minutos. Então, o Supremo teve a oportunidade de se pronunciar, entendeu que esse dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal. Posteriormente, houve a apresentação de embargos de declaração e aí no julgamento desses embargos constatou-se que houve um erro na publicação dessa pauta. Então, houve uma nulidade no que diz respeito à intimação dos advogados, foram intimados advogados que não estavam no processo. No julgamento dos embargos, eles declararam a nulidade do julgamento e é por esta razão que agora este caso será rejulgado. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por hoje. Amanhã a gente volta. Até amanhã. Até amanhã.